E o econômico é uma barreira menor para você poder entrar no mercado, porque o corretor ele tem que ser muito resiliente. Você é um cara que aguenta ouvir vários nãos até ganhar o sim, que é o sim que vai fazer o mês dele. O processo de vendas, cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma visão. Mas o mais importante, quando você tem um processo, você domina. Exato. Agora, quando você não tem um processo, você é dominado pela falta do conhecimento. Conhecendo bem o Rio de Janeiro, eu vejo realmente tem uma praça que tem alguns desafios de crédito. Tem os desafios de inadimplência, tem os desafios O Rio é o de campeão, né? É o campeão. E aí, quando você desiste na primeira barreira, Exatamente. você está perdendo uma grande massa de clientes. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Virando a Chave, um podcast pensado e desenvolvido para você, corretor e corretora de imóveis, para que busca conhecimento, desenvolvimento, para performar ainda melhor no seu mercado. Com certeza tem muito conteúdo aqui. Esse é um podcast oferecido pela MRV. Se você quer trabalhar com a MRV, QR Code aqui na tela, fique à vontade para cadastrar, procurar lá e com certeza alguém vai lhe atender e vai lhe ajudar. E hoje a gente segue a nossa saga falando sobre o mercado do Rio de Janeiro, um mercado incrível que a gente adora. E duas feras hoje do mercado, Johnny, Hudson, eu adorei ter vocês dois aqui, dois gerentes comerciais, então fala diretamente com vocês, dois profissionais que tiveram uma história de corretor de imóvel. Vou deixar para vocês falarem um pouco, mas muito obrigado a presença de vocês dois, gente. Boa, eu que agradeço. Mais uma vez participando aqui do episódio. No começo lá já foi virando a chave, realmente que virou a chave, não só do episódio, mas da minha carreira também. E hoje prazerzaço estar aqui com vocês. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande para mim poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos, o que aconteceu na minha vida na corretagem. E eu espero poder colaborar com a conversa aí para que ela seja fluida e bem interessante para quem está assistindo. Que legal. Hudson, quanto tempo de corretagem? Bom, hoje eu tenho 3 anos e 5 meses atuando aí na corretagem. Que legal. Johnny, quanto tempo? Ó, tá até difícil contar, hein? Confesso que às vezes eu vou fazer conta e falo, nossa, passou rápido. Mas estou há 5 anos. 5 anos. 5 anos. E todos os dois sempre aqui no Rio de Janeiro. E eu queria, assim, pegando um pouco 5 e quase 4 anos, vou arredondar aqui. Claro. O que vocês veem de evolução do mercado de corretagem do Rio de Janeiro nos últimos 4 anos, 5 anos que vocês estão aqui? Nossa, eu, assim, trabalhei o estado, que eu comecei lá no interior do estado, comecei lá em Resende, depois fui para operação de Volta Redonda, hoje estou no Rio de Janeiro, e eu vi que mudou muito a cabeça do cliente e o nosso padrão de construção. A gente vem evoluindo cada vez mais para poder entregar mais resultado para o cliente, mais localização, e o público também acompanhando isso, ficando cada vez mais exigente. Então você vê que as construções hoje, a gente está entregando muito mais resultado em áreas cada vez menores para um público mais concentrado. Hoje eu acredito que grande parte dos clientes que pensam em comprar um apartamento, principalmente no modelo que nós trabalhamos, que é em construção, eles pensam em ter um local seguro, que abranja a sua família e que possa dar uma possibilidade de futuro mesmo. Então, hoje o mercado ele tem mudado bastante em relação à condição do cliente chegar e decidir por comprar um imóvel em construção. E com toda certeza o mercado do Rio de Janeiro está muito aquecido. Tem vários lançamentos em todo o canto do Rio de Janeiro, várias oportunidades para quem está vendendo, principalmente para quem está comprando. E eu vejo que é um dos melhores momentos, se não o melhor momento para quem trabalha, continuar trabalhando e quem quer trabalhar, entrar na profissão. Com certeza. E o que faz, e vocês os dois contratam bastante, traz bastante corretor. Claro. O que faz uma pessoa sair de um mercado informal, ou um mercado de varejo, um mercado, enfim, que esteja trabalhando com vendas em outro segmento e vir para o segmento imobiliário dentro do Rio de Janeiro? Sem sombra de dúvidas, hoje a corretagem ela é uma porta de entrada para quem quer mudar algum parâmetro da sua vida. Talvez a pessoa queira uma oportunidade de reconhecimento profissional. A corretagem ela oferece isso. Talvez a pessoa queira uma oportunidade para ganhar mais. A corretagem ela oferece isso. Mas quando eu entrei, digamos assim, há 3 anos e meio atrás aproximadamente, eu entrei nesse mercado para mudar de vida. Eu enxerguei a oportunidade de começar a mudar a vida das pessoas e chegar ao ponto de transformar a minha vida. E graças ao bom Deus isso aconteceu na minha vida. A corretagem ela mudou a minha vida. E aconteceu, eu acho que é um ponto que os dois trazem, e o Johnny vai falar um pouco sobre isso, acho que não no alto padrão, né? Muitas vezes o corretor, acho que vocês trazem aqui, a gente está falando muito do mercado do Rio de Janeiro, e até para separar um pouco,
A gente está falando do mercado econômico do Rio de Janeiro, né, O João? pessoal enxerga muito ser corretor como já ser de alto padrão, que já vai começar lá no topo. Mas, cara, o mercado econômico hoje no Rio, e não só no Rio, no Brasil, é a maior parte da população. Você tem uma porcentagem da população muito maior com a renda para poder comprar econômico do que para poder comprar alto padrão. E a minha decisão de ser corretor, de começar, mudou a minha vida, porque eu falo que as melhores decisões são aquelas que hoje eu tenho que me perguntar: e se eu não tivesse sido corretor? E se eu não tivesse entrado na MRV? Porque hoje eu não consigo me enxergar, ver minha vida mais sem ser corretor, sem participar da construtora. Porque mudou minha vida de tal forma que hoje eu não consigo imaginar mais como eu seria se eu não fosse corretor. Uhum. Cara, eu vim de uma área totalmente diferente, estudei para ser engenheiro, fiz lá 7 anos de faculdade, pós-graduação, e aí quando eu entrei para ser corretor, foi a primeira vez que eu vi o meu trabalho, o meu conhecimento, dando resultado de fato na vida de alguém. Eu cheguei e falei: olha, agora você não vai mais morar de aluguel, agora você não vai precisar mais se preocupar em ter um teto sobre a sua cabeça, que você tem alguma coisa que é seu. Tá aqui, ó, eu consegui aprovar seu financiamento, tá aqui seu imóvel. Isso virou a chave, realmente, de uma forma na minha vida que eu me encontrei na profissão. Que legal. Com certeza. E aí, quando vocês, pegando um pouco desse modelo, e a gente falou um pouco sobre isso, o mercado econômico, especialmente no Rio de Janeiro, ele é um mercado forte, né? Ele é um mercado que tem crescido, é um mercado que estava meio que, ele é talvez subestimado pelo corretor ou pelo vendedor que olha vídeos incríveis na internet achando corretores de alto padrão ganhando rios de dinheiro. Mas aqui você tem recorrência, né? E recorrência passa por lançamento. Então, a pergunta é, vocês estão vendo o mercado do Rio de Janeiro, no segmento econômico que vocês atuam, forte para lançamento, com boas perspectivas para frente? Como é que vocês estão lendo isso? Com toda certeza. Porque, assim, hoje, dentro da oportunidade que a Caixa, junto com o governo, nos cedeu, da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, por aumentar a avaliação de crédito, hoje um cliente que tem uma renda até 12 mil pode comprar um imóvel de até 500 mil de avaliação. Então isso abrange uma oportunidade para quem muitas das vezes só tinha a oportunidade de comprar um sistema do SBPE, que automaticamente a taxa de juros é maior, a parcela ela se torna um pouco maior e o potencial de financiamento é menor. Agora, com a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, isso deu uma oportunidade para abranger imóveis mais caros. Então, automaticamente, a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela tem a condição de comprar um imóvel que é Minha Casa Minha Vida, porém, numa faixa de juros um pouco mais interessante e também abrangendo imóveis muito interessantes. Então, isso abriu o mercado. A gente passa a atingir uma porcentagem maior da população, né? E conseguir encaixar mais pessoas. E outro fator no Rio que a gente tem muito importante, que faz as pessoas buscarem para comprar imóvel, é que na maioria dos nossos financiamentos, a parcela de financiamento fica mais baixa que o valor de aluguel da região. Fundamental. Então, isso é fundamental para eu pegar o cara que está morando na frente do meu empreendimento e falar: olha, você vai atravessar a rua, vai pagar mais barato e vai morar no que é seu. E a gente vê hoje isso no Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro já entende a importância de ter o que é seu. Tanto é que o volume de leads, a quantidade de clientes que a gente entrando no sistema, procurando, clicando nos anúncios, é muito grande, é superior ao que a gente consegue aprovar e ter disponibilidade hoje de imóvel no Rio de Janeiro. Por quê? A procura aqui é muito grande, o mercado está muito aquecido. Que legal. Até em cima disso, complementando, eu acredito que o carioca, ele enxergou que há a possibilidade de sair do aluguel, que há a chance de comprar o seu primeiro imóvel, de pagar uma parcela, como o Johnny falou, menor até do que o próprio aluguel, e que é acessível, que é possível. Então, dentro disso, o mercado, eu acredito que assim, eu falo porque quando eu comecei na corretagem, eu comecei no alto padrão, porque eu enxergava que aquilo ali poderia mudar a minha vida. Mas só que eu recebi uma oportunidade para trabalhar no econômico e eu pensava, bom, trabalhar com Minha Casa Minha Vida, será que vai dar certo? Eu acreditei. Eu fui lá, comecei, eu encontrei assim um mercado que muitas das vezes, como você falou, é subestimado, mas só que gera uma oportunidade tanto para quem compra e principalmente para quem vende. Talvez se você vender um imóvel de alto padrão, 1 milhão, 2 milhões, até mais, um cliente ele vai enxergar você como uma ferramenta ali que foi utilizada no momento da engrenagem. Mas se você vender um imóvel de 200, 300 mil para uma família que mora lá naquela comunidade, que muitas das vezes está lá esquecida, que ninguém acredita nela, que ela pode sair da comunidade, que pode comprar um imóvel, você é aquela ferramenta crucial, que a pessoa vai entrar no imóvel e vai lembrar sempre de você. Então hoje o econômico ele proporciona isso. A recorrência, porque você indica uma pessoa para quem te ajudou, então nessa indicação você gera outras indicações e a pessoa que comprou, ela nunca vai esquecer de você, porque você ajudou ela em algo fundamental. E o econômico é uma barreira menor para você poder entrar no mercado, porque
o corretor ele tem que ser muito resiliente. Tem que ser um cara que aguenta ouvir vários nãos até ganhar o sim, que é o sim que vai fazer o mês dele. Com certeza. E no econômico, a quantidade de nãos que você tem que ouvir até ouvir um sim é menor do que um laudo padrão, por exemplo. Porque foi aquilo que eu falei. A porcentagem da população com uma renda para poder comprar um econômico é muito maior. Então isso dá uma barreira menor para quem quer começar a ser corretor. E acho que vocês trouxeram alguns pontos super legais. E acho que o ponto principal é a recorrência, né? Você que é profissional, que é um bom corretor, ou um bom vendedor, ou que quer mudar de vida, que foi o que você trouxe, no econômico você tem muito mais chance, que foi o que aconteceu um pouco com vocês dois, Com certeza. Um pouco da história. Pô, comecei com um corretor, me desafiei, não deu certo, em algum momento sofri um pouquinho lá em Volta Redonda, e aí em algum momento o desabroche, você começa a fazer recorrentes vendas, isso muda o seu padrão de vida. E aí acho que é um pouco... para trazer um pouco dos corretores, a gente está, agosto é o mês do corretor, não sei se todo mundo lembra, mas dia 27 é o dia do corretor e é legal pra caramba, como o corretor também muda a sua vida, né? E eu queria saber um pouco do que mudou na vida de vocês através da corretagem. Posso falar? Vai Bacana. lá. A minha história ela é muito interessante, porque eu não imaginava que eu poderia trabalhar com a corretagem, muito pelo contrário. Eu vim de uma família humilde, morava em comunidade. Enfim, meu pai ele era alcoólatra, minha mãe cuidadora de idosos. Então a realidade que eu tinha era de estudar numa escola pública, tentar encontrar um trabalho, pensar numa profissão no meio do caminho, enfim, e tentar me virar. Com 16 para 18 anos eu comecei a trabalhar no Bob's, eu trabalhava como chapeiro, fiquei lá 7 meses. Depois eu trabalhei na informalidade, trabalhava numa empresa como representante comercial com cosméticos, vendia cosméticos. E na pandemia, eu comecei a pensar em alguma forma de encontrar uma possibilidade para ganhar uma renda interessante para conseguir casar. Sim. Então, o meu objetivo era casar. Queria casar, mas enfim. E aí eu encontrei na corretagem a possibilidade de conseguir realizar sonhos e objetivos. Eu perdi meus pais cedo. Com 16 anos eu perdi meu pai, com 18 eu perdi minha mãe. Então eu tive que me virar da forma que eu pude. E na corretagem, eu entrei, no dia que eu coloquei o pé na imobiliária, eu falei, essa daqui vai ser a chance que eu vou ter na minha vida para poder transformar a minha história. Consegui honrar o nome do meu pai, honrar o nome da minha mãe, consegui conquistar o primeiro imóvel, que eu acho que assim, é uma pauta que tem que ser falada, o corretor ele tem que pensar no seguinte, se eu trabalho vendendo imóveis, eu tenho que ter o meu. Exatamente. É uma questão lógica. Não é por questão de, condição, a gente sabe que são vários fatores para quem está iniciando, mas se você vende, você ainda tá na história de que tem que morar de aluguel, tu tá trabalhando na profissão errada. Tu tem que conquistar o teu primeiro Não imóvel. tem aquela história de casa de ferreiro, espeto. Não existe. Tem que fazer acontecer. Tem que ter, sabe? E quando Deus nos deu a oportunidade de conquistar o nosso primeiro imóvel, que foi no ano passado, quando eu sentava na mesa, como corretor até, porque eu ainda não tinha sido promovido na empresa, como corretor eu sentava na mesa, eu comprei meu primeiro imóvel. Eu investi no meu primeiro imóvel. Você fala com mais Gostei propriedade. tanto que eu comprei o segundo no ano passado. Então, assim, a corretagem, ela foi uma profissão extraordinária na minha vida. Que legal. Tive a chance de comprar 2 imóveis no ano passado, comprei minha primeira moto zero, fiz algumas viagens com a minha esposa, mudou um pouquinho para Casou. de vida, casei. Casou. Então, assim, essa profissão, ela transformou a minha história. E hoje, não só como corretor, porque eu cresço e continua sendo o mesmo, a anuidade muda, mas como gestor, eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco da minha trajetória com quem eu tenho proximidade, com quem trabalha comigo, e mostrar o quão linda é essa profissão e o quanto ela pode transformar vidas. Então, acho que assim, eu sou uma prova do que a corretagem pode fazer. E, assim, foi a profissão que mudou a minha vida. Eu tenho uma paixão incrível pela corretagem, eu acho que é isso, cara. Faz você se desgarrar ali e buscar um caminho diferente. Eu, assim, vim de uma família humilde. Meu pai trabalhador informal, minha mãe técnica de enfermagem. Na minha família, ninguém tinha concluído uma faculdade. Poucas pessoas do meu ciclo social já tinham viajado para fora do país. Pós-graduação, então, era uma coisa que era fora da minha realidade. E eu sempre fui um cara que acreditou muito no conhecimento. Desde novo, na época da escola, eu falei, cara, eu tenho que estudar porque eu tenho que sair daqui da minha realidade. Eu tenho que mudar porque eu sei que eu cresci na geração da internet de escada ali, que tinha acesso a tudo. Então eu vi o mundo e falei, eu tenho direito de conhecer isso, eu vou conhecer. Desde o início eu sempre estudei muito. E aí fui fazer uma faculdade federal, me formei. Quando eu me formei, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu era um cara que tinha muito conhecimento, que acreditava muito no meu potencial, mas quando eu fui para o mercado de trabalho eu não me encontrava. Porque como eu vim de faculdade federal, eu tinha uma noção que o meu conhecimento tinha que mudar o mundo de alguma forma. Eu tinha que ver o meu trabalho dando resultado na vida de alguém.
E quando você vai trabalhar de CLT, você vai ser ali um braço, você vai executar a função para poder fazer o negócio acontecer. E aí, na pandemia, deu aquele boom no mercado imobiliário, eu fui trabalhar como corretor, eu tive uma cliente, que foi a minha primeira cliente, que fez eu ver o meu trabalho dando resultado na vida de alguém. Legal. Era uma cliente que já tinha tentado comprar MRV várias vezes, nunca conseguia, e eu usei meu conhecimento ali para poder limpar o nome dela, para poder ela se organizar financeiramente, para poder comprar o imóvel. O dia que ela aprovou, era uma sexta-feira à noite, ela foi na hora de bicicleta no stand, chorando que ela queria assinar o contrato aquele dia, e aquilo aí marcou muito que eu vi o meu trabalho dando resultado. E aí com isso, depois eu me encontrei e eu vi que realmente dá pra gente trabalhar com alguma coisa por amor. Eu fazer o que eu gosto. É isso aí. E eu falo quem tá no mercado, quem vai ter um bom desempenho, é quem faz o negócio por amor. Porque se você faz por dinheiro, entra ali, você vai ficar 3 meses para ter um bom resultado e vai sair. E aí eu consegui fazer uma pós-graduação, fazer um intercâmbio, conhecer vários outros países, consegui comprar meu apartamento, comprar meu carro zero, comprar moto. Hoje, através da minha profissão, eu consigo ter o estilo de vida que eu tenho, fazer tudo que eu tenho. Mas eu tô no mercado ainda porque eu gosto muito. E a profissão que a gente está hoje, o carro que a gente está, de gerente, é muito bom porque eu consigo fazer acontecer e também ensinar as pessoas a fazer o negócio acontecer também. Então, a gente... Eu acho que é multiplicar conhecimento. Acho que vocês dois adquiriram um conhecimento muito legal, tiveram sucesso. E quando você começa a inspirar novas pessoas, que é um pouco do que eu falo bastante, Claro. como é que você consegue transbordar? Acho que esse é o propósito que cada um tem. Vocês falaram muito do propósito de fazer diferença. E é muito legal ver como o corretor realiza o seu sonho, né? A gente já conversou com um monte de gente aqui nesse podcast e sempre as histórias são muito parecidas, de quanto ralaram, de quanto trabalharam, de quantos não tiveram, né? Mas de quanto a resiliência, a persistência transforma a vida. E eu acho que vocês dois, como gestores comerciais, para essa turma que está nos ouvindo, olha que 2 inspirações são legais para essa turma buscar e trabalhar mais no mercado imobiliário, né? Mudando de assunto aqui, então, falando bastante desse momento, e eu queria saber, assim, olhando para frente, voltando no mercado do Rio de Janeiro, Claro. como é que o corretor está vindo? Ele está vindo qualificado? Ele está vindo menos preparado? Está demandando mais de vocês prepararem? Está vindo profissões que são... Talvez a gente conversava um pouco offline, tem uma pessoa que era enfermeira, tem uma pessoa que é advogada, tá vindo pessoas formadas que talvez se frustraram na sua profissão e vieram, assim como o Johnny trouxe um pouquinho, não acharam um propósito dentro da sua profissão. Quem é que tá chegando para ser corretor? Para poder explicar isso, eu vou até contar como que eu conheci o Hudson. É bom, né? Eu hoje conheço pessoas do mercado porque eu sou o líder do canal de parceria. Se você quiser vender MRV, tem que chegar até mim, eu vou te explicar e fazer o negócio acontecer. E aí, no dia a dia, na labuta, eu encontro muitos corretores e aí eu consigo filtrar ali quem realmente tem conhecimento. Eu falo, nossa, esse cara é bom, esse cara entende o que tá fazendo. E tem gente ali que tá só trazendo o cliente, me ajuda com isso aqui, por favor. E aí, nisso daí, eu sentei para conversar com o Hudson. E aí, no primeiro dia, eu falei com ele, cara, já conversei com muito corretor, mas o que entende o que eu tô falando aqui são poucos. Parabéns, porque você entendeu. Obrigado. É isso aí. E aí fez a ponte, a gente criou essa amizade, porque foi o que você perguntou, como que tá chegando esses corretores? Hoje a gente vê que o pessoal tá usando a corretagem para poder entrar, mas não enxerga o potencial que tem a profissão. Com certeza. E se é uma profissão que você vai ganhar igual o diretor de uma empresa, igual um gestor, você tem que investir conhecimento para isso. Então, eu não preciso fazer faculdade. Cara, o conhecimento de uma faculdade vai ajudar você em N fatores para você saber fazer uma conta melhor, entender mais sobre financiamento, entender sobre atendimento, porque o corretor, ele não é uma profissão ali que você vai saber só uma coisa. Você tem que saber um leque de coisas. Hoje a gente tem que entender sobre matemática financeira, marketing digital, ser o psicólogo ali do cliente, estratégia de produto. Acho que a psicologia é a principal. Então, o corretor tem que ser um cara com uma bagagem de conhecimento gigante. Eu falo que é um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Você tem que saber muita coisa. Isso aí. Assim, quando eu entrei, a primeira coisa que eu vislumbrei na profissão era o seguinte: o que eu precisava me especializar para poder performar? Isso era na minha cabeça. Eu não sabia muito sobre imóveis, até porque onde eu morava era um pouco escasso, então eu não sabia muito. E eu comecei a trabalhar logo com alto padrão. Então, assim, atendia clientes com poder aquisitivo altíssimo. E como eu conseguiria desenrolar uma conversa, uma tratativa, uma negociação dentro de uma situação como essa? Eu me especializei em relacionamento. Legal. Em comunicar, em falar bem o que eu pretendia falar,
e entender o que o cliente realmente buscava. Mas só que no econômico, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais agressiva. Porque você lida com cada caso que, assim, você precisa se aprofundar na vida da pessoa, entender o que ela realmente precisa e saber como que você pode ajudar. Então eu acredito que, assim, a minha chave, digamos assim, para começar a virar as portas ali das minhas vendas era o seguinte, era entender o que o cliente realmente precisava e tentar me colocar o máximo ao lado dele. Mostrar que eu não era um adversário, mas sim uma pessoa que estava ali do lado para poder ajudar ela a conquistar aquele sonho. Facilitador. Exatamente. Então, assim, hoje tem pessoas que trabalham comigo que são médicas, engenheiras, eu tenho professor de história, enfim, tem várias pessoas que trabalham comigo que são de profissões totalmente diferentes, mas que olharam dentro da oportunidade da corretagem uma chance para transformarem a sua vida de alguma forma. Então, assim, para o corretor que está iniciando, eu acredito que o mais importante, é claro, você precisa se especializar. Na minha época eram aptidões, hoje são skills. Então, assim, você tem que ter aptidões profissionais. Você tem que saber sobre marketing, sobre vendas, sobre educação financeira, que é fundamental, é entender o que o cliente realmente pode fazer e como você pode conduzir. Você tem que saber muito sobre financiamento, sobre crédito associativo, que é o que nós vendemos. O cliente que não sabe o que é um crédito associativo, pega um corretor que não sabe explicar, no final das contas, são dois cegos, um tentando guiar o outro. A grosso modo, falando é isso. Então, você tem que se aprofundar no crédito associativo, entender o que a Caixa faz para poder liberar o crédito para o cliente e como você pode facilitar. Algo que, assim, fez total diferença no meu game como corretor. E hoje eu tento passar para os meus consultores. Eu penso o seguinte, se você sabe a faixa de renda, exatamente o quanto o cliente ele pode financiar e o que você pode oferecer para ele, por exemplo, o cliente ele chega pensando em um 2 quartos com suíte de 500 mil. Mas ele tem uma renda de 7, pode financiar 280 pela Minha Casa Minha Vida. Então você vai pensar no seguinte, ele pode comprar, mas não é você que vai dar uma notícia para ele que ele não pode comprar o que ele quer. Você vai mostrar para ele o que ele pode. E você vai mostrar com técnica qual é o melhor caminho para ele. Perfeito. Então, assim, não é só chegar e pensar, vai ser uma profissão que eu vou prospectar, ligar e assim eu vou vencer. Não é assim. Você tem que entender o mercado, tem que dominar e tem que saber o que você quer. Tanto para você quanto para o teu cliente. Então, eu acredito que, assim, são várias questões que o cliente precisa saber. São várias questões que o corretor ele tem que dominar para poder saber explicar e prosperar na profissão. Então, se tá chegando achando que vai ser só prospectar e acabou, não. Tem que dominar a situação. Acho que eu levo lá no plantão, mostro o decorado e vejo. É muito fácil, né? Maravilhoso, né? E ainda mais trazendo para o nosso mercado aqui hoje no Rio de Janeiro, a gente tem uma porcentagem de 50% da população, dado do IBGE de 2023, 50% da população com o nome sujo. Então, a gente tem uma inadimplência muito grande. Então, o corretor que acha que vai ter que aprender só aquilo ali e vai levar para o resto da profissão, não vai. De um tempo para cá, eu tive que me especializar em como ajudar o cliente a organizar a vida financeira dele, entender sobre dívida no Banco Central, sobre declaração de imposto de renda. Por quê? Hoje a gente tem que educar o cliente financeiramente para deixar ele pronto para poder. Porque senão você já está descartando 50% dos clientes que chegam para você. Ou seja, o que você está dizendo é que eu conhecendo bem o Rio de Janeiro, eu vejo realmente tem uma praça que tem alguns desafios de crédito, tem os desafios de inadimplência, tem os desafios de formalidade. É o campeão. E aí, quando você desiste na primeira barreira, exatamente, você está perdendo uma grande massa de clientes, né? É isso que você está falando, né? Assim, o que a gente chama de follow-up, né? Que é você acompanhar o cliente, faz muita diferença hoje. Porque se você tiver um controle, uma planilha básica ali de entender, olha, meu cliente, mês que vem ele vai receber, vai pagar essa restrição aqui, já vai sair a dívida do Banco Central. E a gente tem também, dentro desses 50%, a gente tem uma parte que nem sabia que tem nome sujo. A pessoa nem sabe que tem nome sujo. E só vai descobrir na hora de comprar imóvel. Então, se você já desiste ali nessa barreira, você já perdeu metade dos seus clientes. Então, uma coisa que o corretor tem que ter, e particularmente no mercado do Rio de Janeiro, é entender, ajudar o cliente a resolver, limpar o nome, fazer educação financeira, que faz muita diferença para o mercado aqui. E quando a gente fala de formação, vocês falaram um pouco, você trouxe um pouco das pessoas, vocês falaram bastante sobre aptidões ou skills ou características, enfim, gerais, mas como é que vocês formam? Porque tem um trabalho de formar o corretor que é super importante, e que demanda tempo de um gestor comercial, de um gerente comercial. E quando você começa a dedicar muito tempo, você começa a também sair um pouco de outras atividades, porque se você dedica mais tempo para formar, daqui a pouco você não está dedicando tempo para vender ou para fazer algum outro tipo de follow-up, como você trouxe aqui. Como é que vocês se organizam para treinar ou para formar corretores? Isso é bem interessante. E aí eu queria entender um pouquinho disso. Posso compartilhar um pouco da metodologia que eu utilizo. Eu acredito no seguinte, se você tem um processo validado
que dá certo, você não tem por que descobrir uma roda. Não faz sentido algum. É perca de tempo, de dinheiro, principalmente, e às vezes uma frustração na profissão. Então, quando eu comecei a trabalhar com vendas, lá atrás me apresentaram uma técnica de vendas que eu utilizo hoje em todos os meus atendimentos e todos os meus processos de vendas, que são as 5 etapas da venda. Então, basicamente, eu me pauto em 5 etapas, desde o início do atendimento até o fechamento. Para quê? Para que dentro dela eu não me perca. E eu saiba exatamente qual a jornada que o cliente está e o que eu tenho que proceder. Então, eu tenho formado os meus corretores se baseando nisso. E outro ponto que eu enxerguei como oportunidade na profissão. É muito fácil você falar que você é um corretor de imóveis. Você tem um Cresce, já pode tirar teu plantão, já pode atender. É muito fácil. Porque hoje é acessível você fazer o técnico de transações imobiliárias, se inscrever no Cresce, não tem uma certa burocracia. Diferente da OAB, por exemplo, que tem advogados que passam aí 10 anos, às vezes, tentando e não conseguem. Então é uma profissão acessível, que você pode começar... Não tem uma barreira, né? Totalmente. É muito mais acessível. Mas não é suficiente. Você precisa ter um processo validado. Então, eu comecei a entender que, dentro do que o Johnny falou, o cliente, quando ele chega para comprar, principalmente o econômico, de duas uma. Ele tem um nome limpo, ele não sabia que ele poderia comprar, ou ele tem um nome sujo e já tentou comprar por diversas vezes e sempre teve aquele corretor abençoado que falou, pô, você não pode comprar, cara. Claro. Infelizmente não dá, você tem dívida. Mas assim, se eu for um corretor tirador, sabe, de catálogo, só tirando pedido e tentando vender dessa forma, talvez eu não vou conseguir prosperar e ter uma crescente na profissão. Mas só que se eu entender que eu tenho que prestar literalmente uma consultoria para o meu cliente, eu acredito que vai fazer muito mais sentido para ele, eu vou fazer uma venda muito mais eficaz e isso é que faz total diferença. Um dado interessante, nesse ano nós fizemos algumas vendas em time. E assim, nós não tivemos um distrato. Que legal. Dentro da corretagem, como corretor, eu só perdi 3 clientes nesse tempo todo. Desde que eu comecei no econômico até agora, eu só tive 3 casos de distrato. Por quê? Por prestar uma consultoria de excelência. O cliente ele entender todo o passo a passo e os 3 foram por problemas de saúde. Não puderam continuar. Então, assim, eu criei uma metodologia que eu posso falar rapidamente, Claro. mas basicamente as 5 etapas que eu utilizo é o seguinte. Primeiro, quebra-gelo. É o cliente entender qual é o teu perfil, o que você está fazendo ali e por que você está ali para ajudar ele a conquistar aquele imóvel. E assim, o quebra-gelo é muito simples. Cada um tem uma liturgia em relação a como vai quebrar o gelo. Mas profissionalmente falando, você não precisa ser um cara animado, extrovertido, você pode ser profissional. Basicamente é engajar com o cliente. Exatamente. Realmente você conecta com o cliente, que é super importante. O rapó, né? É o rapó. É o rapó. Sabe? Então, quebrando o gelo, eu faço um levantamento de necessidade, que é o fundamental, porque a venda é a arte de você perguntar. Perfeito. Eu acredito nisso, Isso aí. sabe? Se você pergunta, se você sabe o que o cliente busca, e se você entende qual é a real necessidade dele, Bem perguntar. é fundamental. Tu vai trabalhar pautado no que ele realmente precisa, e não no achismo da tua cabeça. Perfeito. Ah, o cliente quer 2 quartos, mas você quer vender um estúdio, ou você quer vender 3 quartos. Não faz sentido. Sim. Tu tem que saber o que o cliente busca, e você comprar a ideia dele antes dele comprar o imóvel de você. Claro. Uma apresentação consistente e coesa, você mostrando como que funciona o processo do financiamento. Para quem vende econômico, é uma visão minha. Nós vendemos não só o imóvel. Ele é talvez a cereja do bolo, mas nós vendemos a condição de pagamento. Perfeito. Mostrando para o cliente que se ele comprar um imóvel em construção dentro do crédito associativo, que ele vai ter uma condição de pagar a parcela somente após a entrega das chaves, que no período de obras ele vai pagar a evolução de obra, que ele vai pagar a construção do imóvel dele, é você saber explicar o que é a taxa de obra, porque muita gente se embola nisso. Sim. Mas se você souber explicar, você não vai perder venda, cara. Exatamente. É o modelo mais seguro que tem de comprar hoje. Exatamente. Então, você ter uma apresentação coesa, entrar no processo de negociação para encontrar a melhor condição para o cliente comprar, aprovar o crédito dele, saber o que ele pode comprar e mostrar que ele pode, talvez não o que ele quer, mas que ele pode comprar, ele pode. Que foi o E que você você falou. vai E não dizer o não, né? Exatamente. Não precisa dizer não. Não. Você pode dizer, mostrar pra ele o que pode. Ele que pode. dá. Exatamente. E assim, você vai mostrar para ele o que é possível. E se fizer sentido para ele, ele vai comprar a tua ideia. Exatamente. E por fim, você fechar e negociar. Então, acho que assim, o processo de vendas, cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma visão, mas o mais importante, quando você tem um processo, você domina. Exatamente. Agora, quando você não tem um processo, você é dominado pela falta do conhecimento. Olha, mas eu vou te Então, falar, eu acredito que é isso. vou te falar um negócio muito legal, que provavelmente você deve ter percebido isso também. Como que o mercado é? Porque a gente trabalha em construtoras diferentes, mas É. o que ele falou aqui, parece que ele estava falando do nosso Acelera. É isso aí. A gente na MRV tem um método de atendimento, que é o Acelera, que foi desenvolvido através de vários leads que a gente atendeu, de a gente fazer um método de atendimento mais assertivo possível. Então, aborde conquistando, conheça o cliente, encanta a apresentação. São vários passos do Acelera Interessante. para que você receba o cliente lá quando entrou no stand ou quando ele entrou no seu sistema e vá até o final da venda, lá até a indicação de maneira mais assertiva possível. Então, você vê que a gente
veio de escola diferente, de caminhos diferentes, mas que o caminho do atendimento... Mercado mesmo. O caminho Mercado- do sucesso, O né? caminho do sucesso é bem parecido, assim. Porque muita gente tenta, mas não segue exatamente as etapas que vocês estão falando. Não, exatamente. Isso que você falou de ter corretor, tirador de pedido, cara, eu acredito que isso sempre vai ter Infelizmente. e continue tendo, porque a gente vai vender sempre mais. Verdade, Eu ia dizer, infelizmente, talvez é uma outra... hoje, né? Meus pêsames, né? Os clientes que Mas chegam... Acho que o ponto aqui que a gente traz, que vocês estão trazendo vender imóvel não é simples, principalmente no econômico, porque o econômico é o primeiro imóvel da vida daquela pessoa, muito De verdade. E aí é uma fricção. Acho que quando vocês falam que tem um processo, você tem os seus 5 passos, Johnny trouxe aqui o acelera, mas acho que o ponto principal é como é que você tira as fricções do processo. Claro. Sempre quando você traz um não em algum momento da etapa, você já está mandando o cliente Right. embora. É isso que você está trazendo. E acho que o que você está trazendo, acho que vocês dois trouxeram, é a importância do corretor se capacitar. Exato. Muito. Porque muita gente talvez vai escutar esse podcast, vai dizer assim, pô, vou seguir o passo dessas duas feras. E que legal, tomara que faça, porque tem espaço para todo mundo. Com certeza. Mas acho que, por outro lado, não tente só seguir os passos, também faça o trabalho do aprendizado, do conhecimento, do desenvolvimento, que não vai ser só dar plantão lá, sentar no plantão, esperar o cliente Não. e tentar vender, levar no É a decorar. pior venda que você Não, pode o fazer. Você corretor sofre que- a venda. O corretor que para aí na objeção, ele já perdeu a venda. Porque, primeiro, hoje a galera quer atender muito, a maior volume de clientes possível e esquece da escuta ativa. Sim. A gente está aqui Com certeza. para resolver o problema. O valor do seu trabalho se dá pelo problema que você resolve para o cliente. Qual o problema que você está resolvendo? A função social do cara ter um imóvel, de ter um imóvel para chamar de dele. Perfeito. E o negócio que eu ouvi, uma frase que eu ouvi uma vez, que faz muita diferença para mim é a gente lidar com as objeções com o cliente te pedindo mais informação sobre isso. Então o cliente te fala, poxa, eu não queria morar em apartamento. Ele tá te falando, olha, eu não sei nada sobre apartamento, eu não sei como é morar. Você consegue me explicar, por favor, como é morar em um apartamento? Então, quando o cliente chega com objeção, a gente, como corretor, como profissional, a gente tem a nossa função social de educar ele como que é comprar o primeiro imóvel. Por que tem que ser um apartamento? Como que vai ser fazer o financiamento? Essa é a nossa função na sociedade. Claro. Perfeito. Bom, deixa eu mudar um pouquinho rápido, a gente já está indo pro fechamento, pros finais aqui, é 30... Gente, tem que ser... o negócio é dinâmico, Ah, o pra ser negócio interessante passa passar rápido aqui, tudo. né? Toque e sai, né? Mas ainda dá um tempo aqui, e eu queria falar, porque também tem a mística, e vocês dois passaram por isso, tanto como gerente, como por corretor, da remuneração, porque é uma remuneração diferente de um vendedor normal, né? E é um ponto também, como assim é uma remuneração diferente, ela é melhor, ela tem os seus riscos, porque também tem uma natureza autônoma, né? Claro. Uhum. Da profissão. E aí, do outro lado, a gente também tem o equilíbrio, porque o corretor, por vezes, ele investe, não vem. Por outro lado, ele investe, vem, ganha e ele gasta rápido. E aí não vai no ponto da meta, do sonho, da economia, de se preparar. Como é que vocês podem trazer o ponto da remuneração como um ponto positivo da corretagem ou até do líder Uhum. do mercado imobiliário, mas também das preocupações também de como o corretor ou o líder tem que se preparar para também lidar com os momentos ruins, porque o mercado imobiliário também tem os momentos de baixa. Um lançamento você bomba, Exatamente. não tem um lançamento, você pode diminuir bastante. E aí você Nossa. tem que ter um padrão de vida que seja equilibrado com isso. É o Né? ciclo do mercado. Assim, a educação financeira faz muita diferença para a vida do corretor. Uhum. Quando eu entrei, eu entendi que, cara, não é porque eu ganhei quase 50 mil no mês, 40 mil, que meu padrão de vida é esse agora. Então a gente tem que entender ali qual que é o meu custo fixo, quanto eu preciso ter de reserva para eu me manter no mercado caso eu não venda. Porque vai ter épocas que o mercado vai oscilar. Eu dei sorte de entrar numa construtora hoje que tem uma das maiores comissões do mercado, isso fez eu desempenhar bem, fazer uma boa reserva financeira, mas a educação financeira faz muita diferença. Hoje, quando eu vou treinar um corretor, quando eu quero ensinar ele a entrar no mercado, eu falo, olha, guarda esse dinheiro aqui e investe na sua empresa. A gente tem a estatística do Sebrae que a gente tem umas empresas que fecham porque não faturam nada e a gente tem uma boa parte das empresas que fecham porque faturam muito e não sabe lidar. Você, como corretor, tem que se chegar como uma empresa. Você é uma empresa. Você tem que tirar o seu dinheiro de investimento, o seu capital. Isso faz muita diferença, né? Legal. O mais importante é a pessoa ter a ciência do seguinte: vai ter um mês bom, vai ter um mês muito bom e vai ter um mês péssimo. Isso pode acontecer. Isso vai chegar na história de todo corretor.
E eu enxergo como uma temporada. Eu não enxergo o meu trabalho mês a mês. Se no mês eu vendi 2, 3, 4 milhões, no outro mês eu vendi 1, tudo bem. No final da temporada é o que importa. Então, não é mês a mês. É ano a ano. Eu enxergo o meu negócio, eu sempre enxerguei dessa forma. No final de uma temporada, o quanto de VGV eu fiz? Quantas vendas minhas caíram ou não caíram? Quantos repasses eu concluí? Assim, a comissão é o mais esperado. Com toda certeza. É o ápice da nossa profissão. Mas só que tem várias outras questões que precisam acontecer antes. Tu pensar no teu cliente, de você finalizar um processo com ele, fazer um follow-up de excelência, para que você consiga finalizar um processo e abrir portas para outros negócios. Porque quando você finaliza um processo de excelência, você já tem quase uma garantia de que vai haver recorrência, por indicação pelo menos. Ou então até mesmo um cliente que compra um imóvel de você hoje, eu já passei por isso algumas vezes. Compra um, a vida do cara melhora, lembra lá atrás quem ajudou ele a comprar o primeiro e compra o segundo, compra o terceiro, se torna um investidor. Então assim, é muito pequeno você olhar somente para o que você vai receber. Mas eu acho muito mais fundamental e importante você olhar a tua jornada, ao longo prazo. Então, educação financeira é primordial. Pelo menos, eu acho que assim, algo que tem que ser fidedigno, pelo menos 10% do que cada corretor ganhar tem que separar para uma reserva de emergência, porque ela vai chegar. Eu acredito que tem que ter uma reserva também da profissão, do teu negócio. Você ter um valor... Exatamente. Anúncio. Hoje eu acho que assim, o maior problema do corretor que está chegando na profissão é achar o seguinte, é ouvir a palavra lead quente e lead frio. Lá na empresa a gente utiliza como repique. Então assim, eu quero um lead quente. Talvez ele tá no início da jornada de compra, ele não vai fechar agora. Exatamente. É muito mais fácil você pegar um lead frio e você fechar. Perfeito. Em relação à probabilidade. Às vezes dura de 3 a 6 meses a jornada de compra de um cliente no econômico. O cliente frio tá mais maturado, né? É um cara que já estudou mais, já tá mais preparado. É aleijado. A gente vem quebrando isso na construtora, a gente vem estudando isso porque o corretor que tá ali no plantão, ele quer sempre estar com a boca do funil ali, sempre enchendo mais. Só que quando eu tô lá no meu canal de parcerias, ajudando os corretores a venderem, e quando chegam os clientes, eu coloco o CPF do cara e vejo a jornada dele dentro da construtora. Claro. Os clientes que fecham hoje comigo são clientes que já entraram 1 ano atrás, 2 anos atrás, já passaram por outros corretores, já viram financiamento, e são pessoas que continuam buscando e estão mais preparadas agora para poder comprar. Muitas das vezes porque ouviram muitos nãos. Exatamente. O corretor inexperiente chega, infelizmente com essa pendência tu não pode comprar. Infelizmente com a tua renda você não pode comprar. Mas a pessoa não sabe que se tiver uma renda informal, que se for dentro do limite, se tiver um CNPJ lá largado, que muitas das vezes as pessoas fazem, se tiver um mesinho lá esquecido, a pessoa pode utilizar aquilo no IR e comprar o imóvel. Então assim, a comissão, ela é o final. Mas só que assim, tem vários meios até chegar a ela. Então, a educação financeira ela é primordial. O corretor ele tem que aprender a controlar as suas finanças, aprender a gerenciar os seus pagamentos. É claro, é um ponto de vista, como eu falei. É uma jornada. Num ano, você pode ter vários altos e baixos. Mas só que no mês que você for muito bom, aquele mês ele pode suprir 5, 6, 7, 8 meses das suas necessidades. Saiba gerenciar seus saber. O cara que se enxergar como uma empresa, o corretor que se enxergar como uma empresa, vai fazer muita diferença no trabalho dele. E no mercado. No mercado, porque ele vai entender que se ele não for trabalhar hoje, a empresa dele está fechada, que não está faturando. Se ele não investir na empresa dele, ele não vai ter mais resultado, não vai conseguir escalar. E também entender que o resultado dele não vai ser medido só por faturamento, só por dinheiro. Às vezes um cliente que você ganhar uma comissão menor, mas se o cara sair satisfeito, te enxergar ali como solucionador de problemas da vida dele, vai te indicar vários outros clientes, é o seu CAC, o seu custo de aquisição do cliente ficando mais baixo. Com certeza. Faz muita diferença. Eu acho que são pontos super relevantes e ainda mais você gera mais negócio para frente. Eu acho que esse é o ponto. Gente, animal, esse papo foi bom demais, gente. Deixa eu terminar falando um pouco sobre voltar. A gente começou no Rio de Janeiro, foi para a vida de corretor e eu queria voltar para o Rio de Janeiro. E aí, Johnny, você trouxe logo no início, você trouxe assim, eu perguntei sobre evolução e você trouxe um ponto de evolução do produto. É muito legal ver o mercado econômico evoluindo. Então, você falou um pouco sobre, tem produto do econômico com suíte, tem um produto do econômico numa localização muito boa. Essa evolução do perfil do mercado das marcas ou das incorporadoras econômicas, a gente está falando de inúmeras incorporadoras aqui no mercado do Rio de Janeiro, que oferecem produtos muito legais, diferentes, lazeres completos. Tem produto também que tem que caber no bolso, que é um produto um pouco mais simples, que consegue encaixar numa renda menor. Como é que vocês estão vendo essa distribuição de produto ao longo de todo o Rio de Janeiro? Hoje, há uma democratização da moradia, se nós pararmos para pensar, a grosso modo. Porque há um tempo atrás,
Quando as pessoas ouviam falar sobre Minha Casa Minha Vida, elas pensavam que eram aquelas obras do PAC, conjuntos habitacionais oferecidos pelo governo, mas só que na verdade não. O Minha Casa Minha Vida é uma modalidade de financiamento que permite ao cliente financiar um imóvel com uma condição muito melhor e acessível. Então hoje, pela avaliação de crédito que subiu, nós saímos ali da primeira mudança, do 264 mil de avaliação para 350. Faixa 3 do Minha Casa Minha Vida quando ela voltou. E agora a faixa 4, que o cliente pode comprar um imóvel de 500 mil, podendo financiar até 80% desse valor. Então, assim, há uma democratização, há uma acessibilidade muito grande. E as construtoras, eu acredito que têm entendido esse processo de transição. E hoje você consegue ter um condomínio, por exemplo, na área que eu trabalho, que é no Porto Maravilha, lá tem condomínios que são abrangidos pelo Minha Casa Minha Vida, com uma área de lazer, com mais de 20 itens de lazer. Eu particularmente comprei um apartamento lá assim. Legal. Um condomínio assim, estupendo. É um condomínio mais que completo, completíssimo, mas que abrange o Minha Casa Minha Vida. Que uma pessoa que tem uma renda que está dentro do programa pode comprar. E é claro, é possível. Eu acho que assim, o que o corretor ele tem que entender é isso, que é possível o cliente comprar, ter uma moradia digna, ter as condições do programa. O Minha Casa Minha Vida hoje é um aliado. Se você souber jogar com ele, eu tenho certeza absoluta que se você trabalhar de forma coesa e profissional, você vai prosperar utilizando. Não precisa ter um estigma de que Minha Casa Minha Vida é pra, eu vou falar a palavra, que é pra pobre, ou que é coisa ruim, né? Que é baixa qualidade. Acabou isso. Acabou isso. Acho que esse é o ponto que vocês estão trazendo. Isso a gente está vivendo agora no Rio de Janeiro, porque quando eu chego com um cliente na mesa, a primeira coisa que eu falo, olha, você quer comprar um imóvel? Você conhece o novo Minha Casa Minha Vida? Sabe como é que funciona? Não é um tipo de imóvel, tá? É uma linha de crédito, é um tipo de financiamento. E o negócio que a gente está vivendo no Rio de Janeiro agora, que eu acho que é o mesmo que as empresas de carro elétrico estão vivendo agora também, é mudar um ciclo. Porque hoje a gente cresceu em casa. Claro. Eu cresci em casa, então quando a gente pensa em comprar o primeiro imóvel... Pensa em casa. Pensa em casa. É igual o carro hoje. Quando a gente pensa em comprar o primeiro carro, a gente não pensa num carro elétrico, pensa num carro a combustão. Quando que a gente vai pensar no apartamento? Daqui a 2 gerações, porque os nossos filhos vão crescer em um apartamento. É algo que São Paulo já viveu isso, por exemplo. Sim. Então a gente recebe vários clientes hoje querendo conquistar o primeiro imóvel. A pessoa não vem com um apartamento na cabeça, mas como que aqui no Rio hoje a gente comercializa tantos apartamentos? Porque a gente mostra que o apartamento é o que melhor se encaixa em benefícios para o cliente. Com certeza. Uma característica do Rio de Janeiro principal são os clientes buscando por mais segurança. Então a gente tem clientes que chegam e falam, Johnny, eu quero comprar um apartamento da MRV, uma localização boa, porque eu vou estar mais perto do meu trabalho, vou estar mais perto do metrô, vou conseguir passar mais tempo com a minha família e, principal, o meu filho vai conseguir brincar com o amiguinho dentro do condomínio, ter a infância dele ainda ter mais segurança. Então a gente continua tendo a função social de dar um lar para a família e ainda fazer com que ele consiga conquistar o imóvel, que ele ia demorar muito mais tempo na vida dele, com muito mais facilidade. Isso através do Minha Casa Minha Vida, estando bem encaixado com o perfil dos nossos clientes. Gente, bacana demais. Obrigado demais. Antes de eu terminar, mensagem para essa turma do Rio de Janeiro aí. Queria dar umas mensagens finais aí de vocês dois, falando um pouco de corretagem. Mesmo corretor, parabéns para os dois. Muito obrigado. Parabéns pelo sucesso, que é muito legal. E vamos trazer muita gente para viver essa jornada como vocês querem. Logo no mês do corretor, a gente ser convidado para participar aqui, uma honra. E eu trago a notícia para vocês aqui. Quem quiser trabalhar comigo hoje no Rio de Janeiro, você que é um gerente, que já tem a sua equipe formada, quer vender MRV, quer adicionar a maior construtora da América Latina no seu portfólio, só me procurar, pode trazer o seu time, que eu vou ser a ponte para você adicionar a maior construtora hoje no seu catálogo, poder oferecer para o seu cliente. Legal, Johnny. Bacana. Obrigado. Bom, agradeço pelo convite de coração, vocês dois, por abrirem a porta aí desse incrível canal de comunicação entre os corretores. Eu acho que, assim, faltava muito um canal tão próximo que pudesse compartilhar um pouco da nossa vivência dentro do mercado. A gente vê tanto episódio aí de podcast, tanto distinto, sabe? Assuntos diferentes, mas só que voltados para corretagem, eu não tinha visto ainda. Mas o Virando a Chave, eu acredito que, assim, é um podcast que realmente está virando a chave das pessoas, dos corretores, entendendo, sabe, a real motivação de criar um trabalho como esse, de mostrar para o corretor que é possível. Conteúdo disponível para melhorar. Com certeza. Exatamente. Mostra que o corretor Minha Casa Minha Vida tem muito conteúdo. Então a gente trabalha com um público que o pessoal, quando a gente estava falando no começo, não dá tanta importância, mas que a gente tem muito conhecimento para fazer o negócio acontecer. Com certeza. Eu acredito que o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que ele muda vidas e que pode mudar a vida do corretor. Não há nada mais justo do que você transformar vidas e você ter a oportunidade de transformar a tua vida também. Então isso aconteceu comigo. Se é que eu posso deixar alguma mensagem para quem está assistindo em casa. Posso olhar para a câmera agora? Então, você que está assistindo em casa, eu penso no seguinte. Você, corretor, você tem uma missão, que é transformar a vida das pessoas através do teu trabalho. Aproveite isso.
se aprofunde, se especialize, se torne um especialista na profissão e tenha a ciência de que o teu trabalho pode impactar por gerações a vida de uma família. Talvez o imóvel que a gente venda hoje possa ser o primeiro e o único imóvel da família de um cliente. E que talvez o futuro não dê oportunidade de comprar outro imóvel. Que a pessoa venha a falecer, que perdure, que os familiares adquiram aquele bem e que permaneça de geração em geração. Então não é só uma comissão que a gente recebe que ela morre, porque no nosso bolso ela voa rápido, né? Dependendo da organização de cada um. Mas é uma transformação que a gente pode fazer na vida das pessoas. Então a nossa profissão ela é mágica, ela é linda. Por muito tempo ela não foi valorizada, hoje a gente enfrenta muito preconceito, mas os profissionais de excelência do mercado eles estão fazendo a diferença e eu acredito nisso. Se nós fizermos a diferença na vida de alguém, eu tenho certeza que vai haver uma diferença na nossa vida também e assim a gente cresce e prospera. Então acho que é isso. Gente, obrigado para vocês, duas feras, gente. Tive uma aula aqui sobre corretagem, sobre coisas bacanas, especialmente nesse mercado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, aproveitem demais. Valeu demais, gente. Foi um prazer. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast, inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.